E Yuri Alberto salva o Corinthians por mais uma vez. Acompanhe o vídeo a seguir. Agora, a gente precisa falar que o Yuri Alberto salvou uma noite pobre tecnicamente. E afinal de contas, o que quer Dorival Júnior com o seu ou seus sistemas táticos? Porque foi uma salada nesse jogo. A gente precisa falar sobre as mexidas do técnico, mas tem alguns pontos positivos. Calma que tem muito pra gente conversar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Primeiro um esclarecimento só, eu não tô fazendo as minhas lives aqui porque eu tô com um problema de saúde na família, já vai resolver e tudo mais, mas a minha logística tá um pouco alterada. Então não tô conseguindo fazer conteúdos como eu gostaria, não tô conseguindo fazer tantas lives, mas alguns conteúdos eu priorizo aqui, como, por exemplo, esse jogo do Corinthians, tá bom? Obrigado pra todo mundo que tá comigo aqui sempre. Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Corinthians, mais uma. No cômputo geral, venceu os dois jogos, classificou, era o que mais importava. Muita gente acabou sofrendo, né? O Fortaleza eliminado nos pênaltis, o Grêmio então nem se fala diante do CSA, mas a maioria dos clubes aí estão confirmando, né, os seus avanços, as suas passagens para as próximas fases. O Corinthians pegou um adversário de Série B do Campeonato Brasileiro, uma equipe muito bem organizada, né? Saiu o Eduardo Batista, chegou o Humberto Louser lá e o padrão se mantém, né? Uma equipe que compete na Série B, compete no Campeonato Paulista, já deu trabalho pro Corinthians em outras oportunidades e assim, atacou o Corinthians em alguns momentos, mas o Corinthians também pouco sofreu. E aí eu já começo a falar da primeira medida positiva do Dorival Júnior. Eu tenho muitos questionamentos sobre a escalação e os sistemas do Dorival. Mas começando de trás, começando da parte defensiva, é preciso fazer um elogio. O Dorival, aos poucos, vai organizando a casa. O Corinthians tomava muitos gols. O Corinthians do Ramon era até mais ofensivo, mais criativo, mas era mais vulnerável. E assim, a gente chegou a aposentar ou defenestrar ou mandar embora todos os defensores do Corinthians, porque nenhum prestava. E eu falava pra vocês assim, cara, tem alguma coisa errada, porque não é possível que todos eles, eu sei que ali tem jogadores que daqui a pouco a gente possa questionar, que o ideal seria um melhor qualificado tecnicamente, mas todos falhavam, todos, invariavelmente. Do Gustavo Henrique ao André Ramalho, ao Kaká, ao Tchoca, todo mundo, ao Félix Torres, então nem se fala, todo mundo falhava. E tinha algum problema no sistema. O Dorival Júnior, ele começou a arrumar a casa, começou a dar uma solidez defensiva, tanto que em 7 jogos, isso é o número do próprio Dorival na entrevista coletiva, acho que em 4 jogos ele não sofreu gols. Então, já é um ponto positivo. E se a gente olhar para o campo, especialmente do jogo passado para esse, a gente tem uma mexida com a ausência do Mateuzinho. Que eu não sei o que vai acontecer quando ele voltar a ficar à disposição, porque me parece que o Dorival encontrou a posição de Félix Torres. Diferentemente do jogo passado, que foi o jogo do Campeonato Brasileiro, e agora até me fugiu que foi o jogo do final de semana, diferentemente daquele jogo em que ele até foi mais um terceiro zagueiro e tal, desta vez ele jogou efetivamente como lateral. Então você tem o André Ramalho na sobra, que melhora, porque ele tem uma margem de erro menor. Ele chegou nessa linha de 3 no ano passado e foi muito bem. O Kaká também, até às vezes dá umas escapadinhas, né? Tá ganhando confiança. E o Félix Torres, cara, ele tá muito à vontade. Mas assim, não apenas para fazer aquele lateral defensivo, como eu citei como exemplo aqui, né, o Ferrarese, o Marcos Rocha, que poucas vezes passa no meio campo, no Palmeiras, né, até pela idade. Diferentemente desse lateral barra zagueiro, ele foi lateral. Contra o Novo Horizontino, o Félix Torres foi lateral. E no jogo do fim de semana, o que ele fez? Ele botou o Félix Torres ali e como ele abriu o Carrilho e o José Martínez pela direita, se alternando, você tem profundidade com esses dois caras, né? Então não necessitava do Félix subir. Nesse jogo, o Dorival colocou o Ranielli caindo por ali. E o Romero. O Romero, um pouco perdido, tentando se encontrar, errando muito tecnicamente, algumas combinações de jogadas, até porque o Ranielli, que era o seu parceiro ali da profundidade, do ponto futuro, né, desse lado direito do campo ofensivo, ele não é do ramo, ele não é da função. Cara, eu sou um fãzaço do Ranielli. Ranielli, assim, jogador que abnegado, se entrega pro time, assim, um leão dentro de campo. Eu fiz um vídeo até elogiando ele na final do Paulista contra o Palmeiras. Ele foi, assim, quando o Carrilho vinha da seleção da data FIFA, o Martínez também, ele jogou por todos ali no meio de campo. Um primeiro volante formidável. O que o Dorival faz? Ele se apaixonou por Maicon. Ele entendeu o Maicon como um suprassumo da primeira volância, como se ele tentasse, a sensação que eu tenho, reinventar Maicon no Corinthians, como ele fez com Alisson no São Paulo.
O Alisson era um meia atacante, que jogava muitas vezes pelo lado direito, aberto, segundo homem, no máximo, né, mas normalmente terceiro homem de meio campo, já tinha sido assim no Grêmio, e de repente o Alisson é inventado ou reinventado pelo Dorival Júnior junto do Pablo Maia como um volante. E ele, assim, constrói aquela campanha do título da Copa do Brasil de 2023 e até hoje está jogando bem dessa maneira. Eu acho que o Dorival entendeu o Maicon pela qualidade técnica que ele tem. O Maicon é um jogador mais técnico que o Ranieri, entendeu que ele poderia ser esse cara. Questionado sobre isso, o Pedro Ramiro até faz um questionamento para ele do tipo assim, o que você viu no Maicon que o antecessor não viu, que a torcida não vê, que a imprensa não vê, e aí o Dorival até meio chateado, assim, dinâmica. Para mim ele dá uma dinâmica melhor pro meio campo com a qualidade técnica que ele tem. Então o Dorival entende que o Maicon é esse cara. Só que para o Maicon ser esse cara, ele avança o Ranieri. E pra mim estão os dois fora de posição. Porque o Maicon, sabidamente, seguramente, e o melhor momento do Maicon no Corinthians, antes dele ser vendido, isso lá na primeira passagem, era de segundo homem. Ele faz a primeira função, até pela qualidade que ele tem. Mas ele, como segundo homem, já jogou melhor. E eu acho que ali ele fica muito exposto. É só uma sensação inicial. Tomara que o Dorival, abraçado nessa tese, nessa ideia, possa render frutos ao Corinthians. Eu ainda não vi isso acontecer, mas é uma insistência que ele está tendo com o Maicon ali. Mas o grande problema é que ele tira o Ranieri da função dele, que pra mim é um grande cão de guarda, pega a bola, pode dar umas escapadas de vez em quando, mas rouba muitas bolas, protege a defesa ali. Quando você coloca o Ranieri à frente, quase como um ponto, meio atacante, tanto que a primeira bola que o Corinthians teve, dentro da área ele recebe, ele tenta fazer o giro, ele não é dali. Ele não tem que estar ali. Ele não tem que estar combinando jogadas de ataque com o Romero. Aí tem uma hora que o Romero passa pra ele meio que se atrapalha com a bola escapa pela linha de fundo. Ele até conseguiu numa jogada um cruzamento interessante. Mas o Ranieri não é dali. O que ele faz também? Nesse 4-1-4-1, digamos assim, né? O Romero, mas bem pela direita, né? Quase colado na lateral. O Ranieri, caindo ali por aquele lado. O Breno Bidon, mais como um meia, né? Mais por dentro. E o Coronado, jogado na lateral esquerda. Lá na ponta esquerda. Assim, quando a gente pensa que o Coronado... que eu acho assim, eu fico na dúvida se ele fez um bom ou um mau jogo, o Coronado. Me ajudem aí, o que vocês acharam do Coronado? O Coronado, pra mim, eu acho que ele tentou muitas vezes fazer o diferente, mas ainda falta uma coisinha pro Coronado, né? Você vê que ele tem qualidade técnica, ele às vezes tenta um passe mais difícil, mas às vezes ele perde a bola, às vezes o Fernando Praz tava nos comentários, né? Pô, o Coronado às vezes não ataca o espaço, né? Às vezes ele tenta uma jogada combinada, mas não vai, né? Ele fica meio parado ali. Por quê? Porque ele, na minha visão, ele joga numa faixa de campo que ele deveria ficar por ali mesmo, né? Mas como ele tá deslocado pelo lado esquerdo com o Dorival, exige que ele faça isso, exige-se que ele faça essa profundidade e tal, e ele não tem essa característica. Então, cara, assim, pra resumir, o Dorival, ele tá mexendo com as peças do xadrez, mas ele tá invertendo todas elas. Ele tá fazendo a torre fazer a função do bispo, não sei quem joga xadrez aí, o bispo fazer a função do soldado, o soldado a da rainha. Cara, tá uma maluquice. Então, assim, o Ranieri é primeiro, não é segundo, nem meia, nem ponta. O Maicon não é primeiro, é segundo. O Coronado não é ponta esquerda, é meia. O Romero não tem que jogar lá no canto, ele tem que se aproximar do Yuri. O Ranieri não é esse cara pra fazer isso. E aí, o resumo de tudo isso é um Yuri Alberto, mais uma vez, isolado no ataque. Vocês vejam que no segundo tempo, quando o Thales Magno aproxima, o que aconteceu? E olha que o Thales Magno, assim, tem tido muitos problemas técnicos recentemente. Mas o que aconteceu quando o Thales Magno aproximou o Félix Torres, que foi melhor em campo, na minha opinião. Durmam com esse barulho. O Félix Torres foi o melhor em campo. Começa a jogada vindo de trás, lança o Thales deixa o Yuri em condições. E olha que o Thales entra pra ser um cara mais à esquerda e aí ele joga o Coronado por dentro. Depois o Coronado acaba saindo pra entrada do Martínez, se eu não me engano. Mas quando o Thales entra no jogo, entram o Thales e o... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Entram o Thales e o Carrilho. O Carrilho na do Bidon e o Thales na do Romero. Aí o que acontece? Ele faz com que o Carrilho seja esse ponta direita, que tá me incomodando também. O Coronado, daí, em vez de ponta esquerda, cai por dentro e o Thales faz essa ponta esquerda. Então ele faz essa alteração, mas ele continua lateralizando o jogo. Claro que o Novo Horizontino tá fechado, normal que seja assim, mas questionado sobre isso, o Dorival falou que o Carrilho ele tem liberdade para não ser só o ponta. Ele tem liberdade para cair por dentro também. Mas sei lá, me parece orientação. Eu vi muita gente questionando, poxa, o Carrilho, será que tá fora de forma? O que tá acontecendo? O Carrilho tinha uma relação com a comissão técnica anterior que era além da profissional. Eles trabalharam muito tempo na Arábia Saudita, eles moraram muito tempo em... o Emiliano Dias contou essa história no podcast lá que eu tenho com o Denilson, a entrevista tá no ar lá no canal do YouTube do Dena lá, você pode conferir a entrevista. Eles tiveram uma relação de famílias.
próximas, morando perto de jantares e relação de amizade mesmo, de irmandade. Então, foi um dos jogadores que fez um post bem emocionado com a saída da família Dias. Então, assim, pode ser que o Carrilho esteja sentindo emocionalmente a troca no comando técnico. Ah, o jogador não tem que pensar nisso, isso acontece toda hora, o cara tem que ser profissional. Eu sei, é só um adendo aqui que eu tô fazendo, porque tem a ver. Muita gente está questionando o Carrilho por ter caído de rendimento. E também porque ele está fora de posição. Ah, ele tem liberdade. Tá, mas se você escala ele ali, se você pede algo para ele, mesmo que ele tenha liberdade, me parece que ele está querendo fazer essa função, né? Porque ele pega a bola e está lá grudado na ponta direita. Quando sabemos que o melhor momento do Carrilho sempre foi jogando por dentro. Então todas essas coisas elas estão me intrigando no Corinthians do Dorival Júnior. Porque assim, os números até são positivos. Ele tá conseguindo devagarzinho arrumar a defesa. O time não tá mais sofrendo tantos gols. Agora, ele mexe demais. E não só nominalmente. Ele mexe no sistema, na forma de jogar. O time variou muito, assim. Você pode entender como uma variação de repertório, mas eu acho de uma maneira exagerada. Eu acho que não necessita disso nesse momento. Pô, define um jeito de jogar. E como ele tá trocando muitas peças, e esse é o risco de você mudar um técnico no meio da temporada, né? Ele tá. Eu não tô nem dizendo que ele tá conhecendo o Corinthians, mas, cara, ele tá testando alguns movimentos, só que já dá pra entender que algumas situações elas já são conhecidas. Então não dá pra dizer que ele tá testando o Maicon de primeiro volante. Não dá pra dizer que ele tá testando o Ranieri de meia. Pera aí. Todo mundo sabe quem é o Ranieri, gente. Todo mundo sabe como o Ranieri joga. O Maicon já tá claro o que ele pode e o que ele não pode fazer. O Carrilho, ele não tava vendo o Corinthians jogar. O Carrilho foi o melhor jogador do Corinthians em 2025 até a saída do Ramon. De repente o Ramon foi embora, chegou o Dorival, e o Dorival às vezes escala o Carrilho, às vezes não, às vezes bota ele de ponta, e ele pode estar perdendo o cara. E o sistema deixando o Yuri isolado jogando de costas é o pior possível pro Yuri, todo mundo sabe disso. Mas ele tá conseguindo resultados. E aí, mesmo com todos esses problemas, numa bola, numa chegada, quando o time aproximou do Yuri pela primeira vez, ele recebeu uma bola. E a fase dele é maravilhosa. Ele foi lá e cortou o cara, deixou o cara lavrando, né, num carrinho, lá pra linha de fundo, e de perna esquerda fez o gol no cantinho pra carimbar a classificação do Corinthians, que já estava vindo no 0-0, mas, cara, o 0-0, com a vantagem de um gol, mata-mata, era um escanteio. E assim, o finalzinho do jogo começou a ficar perigoso, tá? Porque, cara, é aquela zica do cara chutar do meio da rua, bater na mão de um zagueiro, de um Félix Torres meio estabanado, né? Que até é injusto falar isso porque hoje ele tava bem, mas bater na mão de alguém do Kaká, sei lá, pênalti, sabe? Desvia alguém, mata o Hugo, pô, ele tava indo pra bola. Qualquer coisa pode acontecer, né? Quando você permite que o aleatório se faça presente. Então o Yuri vai lá e faz o gol da tranquilidade, que vem nos acréscimos apenas, porque ele recebeu uma bola pra fazer isso. E aí ele vai lá e faz o que ele sabe fazer, o que ele tem feito de bem. Aliás, Ancelotti, pelo amor de Deus, se o Yuri Alberto não estiver na pré-lista de 50 nomes, é que nem todos os nomes foram vazados, né? No Corinthians sabemos que o Hugo Souza, por exemplo, foi avisado. O Yuri a gente não sabe. Ele até acha que não. Ele deu entrevista no final do jogo. Só que o repórter também, o Felipe Brizola, fala que você não tá na lista, né? Então a gente não sabe se o Yuri pegou a informação do repórter ou se ele já sabe que ele não vai estar na pré-lista. Então, não sei. O fato é, pelo amor de Deus, né? Olha o que o Yuri tá fazendo, 13 gols já esse ano. Ele fez 30 ano passado. A gente tá chegando em maio, ele já tem a metade. Já tem 13 gols, cara. Ele vai em busca desse número de novo. E assim, tá iluminado. O Yuri Alberto. Fora um cara que joga sempre, não se machuca, se doa pro time, fantástico. O Yuri salvou o que seria uma noite assim, muito ruim, né? Ela ainda deixou alguns questionamentos, alguns pontos de interrogação, mas o Corinthians ganhou para mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, em Itaquera, que se fizeram presente. Então, assim, a classificação era mais importante. O Dorival tá conseguindo algumas coisas defensivas importantes. Acho que os zagueiros já estão sendo menos questionados. O Félix Torres de lateral tem sido uma grata surpresa e paramos por aí. Quando ele começa ali, abrindo o meio campo até o ataque, caramba, é só um monte de coisa que a gente tá tentando entender. Claro que o Garro e o Memphis entrando nesse time, esperamos que as coisas se acomodem melhor. E aí você terá, né, eu imagino, um losango, porque ele já disse que gosta de jogar no losango, só que até agora eu só vi 4-1-4-1 ou 4-4-2, ou 4-3-3 até. Mas, enfim, espero ver esse losango com o Garro na ponta desse losango, Memphis e Yuri no ataque. Será que isso vai acontecer? Vamos aguardar. Na minha opinião aí, o Corinthians aí, principalmente o Yuri Alberto aí, o cara vem se destacando no campeonato. E se der mole, o Coringão vai partir pra cima.